amigos defensores do agro, voltam a conversar com você. E, claro, estamos contando com a sua participação, se inscrevendo no canal, compartilhando o nosso link, curtindo, mandando para o mundo as mensagens que nós, a partir daqui, né, de defensores do agro, compartilhamos com você. Tiago Almeida, fazia algum tempo que já não nos reunimos nesta bancada. E é uma alegria sempre estarmos por aqui, não é verdade? Olá, defensores, com todo prazer, Beto, é uma satisfação imensa nós estarmos reunidos hoje para novamente discutirmos um assunto de fundamental importância e que é algo que instiga a todos os empresários, a todos os gestores do agronegócio. E antes de falarmos do tema e antes de apresentar uma minuta, né, do nosso convidado de hoje, professor Carlos Titon, meu caro Gia Maestre, alegria em encontrá-lo aqui nessa bancada. Olá, satisfação enorme, prazer aí. Cara, é um assunto que me chega aí, vamos ver o que vai dar. Sensacional. Eduardo Bordim, lá dos bastidores, aquele abraço. Até o 12 acompanhando a gente hoje por aqui. Professor Carlos Titon, eu vou ter que fazer uma colinha, professor, para apresentar seu currículo. Pós-graduado em Marketing e Vendas pela Faculdade de São Paulo, com especialização em vendas, gestão, marketing, negociação, finanças, canais de distribuição, mestre da inovação e doutorando em liderança na era digital. Também, nós já vamos entrar nesse tema, hipnoterapeuta, a hipnose, a emoção, as influências dela no mundo corporativo, no agronegócio. A emoção gera negócios. O tema de hoje é instigante. Professor, bem-vindo a esta bancada de defensores do agro. Muito obrigado para vocês, defensores. Em geral, diria que sim. A gente tem um tema muito potente, muito importante e que envolve o líder, principalmente. Essencialmente, nós falamos desse cara que lidera negócios. E quando você fala essa emoção gera negócios, a resposta é gerenciar bem as emoções gera negócios. Ou talvez, se as emoções estiverem fora de controle, elas podem fazer você perder negócios. Essa é a linha. Sem dúvida, eu acredito nisso, Tiago e Jean, porque me parece, professor, que, a essência da alma humana é por emoção. Penso que somos aí, pactuamos deste sentimento. Agora, professora, o mercado, o mundo mudou. Antigamente, as contratações e um bom gestor, ele era caracterizado pelos diplomas que pendurava na parede. Hoje me parece que as corporações e que as instituições e que as pessoas procuram algo mais. E aí me parece que vem de encontro àquele tema em que o senhor é mestre, né, é doutor no assunto, que é o campo das emoções humanas. Como é que é isso, professor? E aí a gente fala um pouco sobre a gestão das emoções. Nós todos, na nossa mente, nós somos movidos pelas emoções. Uma boa parte, ou talvez todas as nossas decisões, têm o seu componente emocional, até mesmo as decisões econômicas. Sabia disso? Até mesmo decisões de ordem econômica, quando você vai decidir por comprar um produto ou outro, essa decisão é de ordem emocional. Porque a nossa mente, ela é composta, na verdade, de 3 partes. E eu vou te explicar, se você me permitir, brevemente, como que funciona a nossa mente. Nós temos 3 componentes na nossa mente. Uma mente inconsciente, que essa mente não interessa para nós. Ela, basicamente, é responsável por tudo que é automático em você. Piscar, respirar, sudorese, teu coração bater, essa parte não nos interessa, especialmente olhando o líder de um negócio. Mas a gente fica uma boa parte do tempo nesse estágio. Não, na verdade, não é que você fica, é que acontece no dia a dia. Então você pisca, você não pensa, preciso piscar para purificar meus olhos. Simplesmente acontece. Você vive o tempo inteiro parte de você nesse estágio. Nem é viver no estágio, isso acontece com você, pode acontecer tudo simultâneo. Inconscientemente. Inconscientemente, você não pensa, estou respirando agora. Se você pensar, estou respirando, você para. Ninguém pensa. Não, você não pensa. Agora vou respirar. Não, isso acontece, simplesmente, beleza? A mente inconsciente é a que menos interessa para mim, porque ela já vem com ela automático de fábrica e ela não muda nada.
certo? Bom, aí eu tenho a mente consciente, que é essa que está conversando com a gente, que é essa quem está ouvindo agora está pensando, poxa, será que isso aí faz sentido para mim? Será que isso tem a ver ou não, tal? Tua mente consciente é a mente racional. Ela é a mente que julga, que ela explica as coisas, que ela avalia racionalmente tudo. Só que eu tenho uma notícia para te dar. Sabe quanto, Tiago, essa mente representa de você? 5%. Ou seja, 5% da sua mente é o que realmente representa a mente racional. Então, tudo que você pensa que você controla, Você não controla? Não. Na verdade, o que controla são os 95. Onde está os 95? Na mente subconsciente. Qual é o idioma da mente subconsciente, Beto? Então, As emoções. as emoções. A emoção é que funciona aí. Aquele lance do Raul lá, a gente não usa nem 10% da nossa capacidade. Tem Tem tudo a ver com isso? isso. Tem tudo a ver com isso, sim. Porque, na verdade, o teu subconsciente, ele fala o emocionês. E aí, desde pequenininho, você vai registrando emoções. Então, imagina um líder de um negócio. Imagina, sei lá, um líder de uma grande plantação. equipe, De uma fazenda do agronegócio. Uma fazenda do agronegócio. Aí, imagina que essa pessoa, por exemplo, é ansiosa. Você é ansioso ou não? Pouco. Você é ansioso? Você também é ansioso? Tá. Então, eu queria te Somos. dizer que nós estamos naquele grupo de 19 milhões de brasileiros que são ansiosos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, aproximadamente 9% da população brasileira é ansiosa. Tá? Não sei se você sabia disso. E por que a ansiedade? Como é que surge a ansiedade? A ansiedade é controlar alguma coisa que não aconteceu ainda. Então, ou seja, você está preocupado que vai acontecer alguma coisa e com isso você fica criando cenários. Aí você não dorme, você gera uma série de efeitos colaterais. O problema E a gente- vai acontecer amanhã, mas eu não durmo hoje. E a gente percebe Criando muito. cenários. A gente percebe muito a ansiedade no agronegócio com fatores climáticos, porque é uma atividade que depende totalmente do clima. Se chove, se não chove, quanto chove. E os produtores, nós mesmos, ficamos muito ansiosos em relação a isso, porque isso afeta diretamente os resultados da atividade, seja a nível de produtor, seja a nível de cooperativa, de revenda ou da atividade em si do agronegócio. Mas a questão é, né, professor, como controlar essa ansiedade em cima de um fator incontrolável? Então, e aí a questão. A pessoa, ela é ansiosa, e pronto. Só que ela é ansiosa pensando cenários do que vai acontecer. Então, por exemplo, olha, eu estou com um problema do clima, tal, que vai acontecer daqui a uma semana. Ela está vivendo diversos cenários sem estar de fato acontecendo aquilo. Aí ela tenta controlar o que é incontrolável. E aí ela sofre ansiedade e ela começa a ter vários sintomas. Então, eu atendo também, além de ser professor, eu atendo como hipnoterapeuta, cuidando de sintomas como ansiedade, estresse, depressão e burnout. Tá? Porque a pessoa chega uma hora que ela surta. Ela não consegue mais controlar tudo. Então, o homem de negócio, que ele está sofrendo com coisas que não aconteceram, isso tudo tem a ver com a programação da mente dele, a programação da mente subconsciente. Como isso funciona? Lá, quando você era pequenininho, imagina que você teve algum tipo de registro emocional na sua infância. Sei lá, você em algum momento você ficou sozinho, que a tua mãe saiu e você caiu, bateu a cabeça, começou a chorar, ninguém te atendeu. Então, te gerou na tua mente subconsciente um gatilho. Um gatilho de quê? Eu estou abandonado e eu preciso fazer alguma coisa, então eu choro. E aí você fica o tempo inteiro preocupado. A tua mente aprendeu a ser assim. Aí, como é que ela aprendeu? Ela aprendeu que ela precisa estar atenta para ela não ficar abandonada de novo. Você cresce com esse gatilho emocional. E aí você fica ansioso na vida adulta. Como controlar? Aí é uma grande questão. É a questão da programação da sua mente, que é exatamente o que eu trato. A modificação e reprogramação da mente. Faz sentido, Quando Beto? o senhor fala a programação e a reprogramação da mente, professor, significa que nós somos seres autoprogramáveis? Quer dizer, nós podemos nos colocar assim, digamos, em um estado mental, emocional para viver melhor? Isso depende da gente também? Você ia falar alguma coisa? Pode responder, depois eu faço a minha pergunta. Não, é o seguinte, não é que nós somos autoprogramáveis, as coisas vão sendo programadas na sua vida, tá? Então, uma pessoa, por exemplo, que sofreu um trauma muito forte na primeira infância, dos 0 aos 7 anos, e foi reforçado até os 14 anos, onde é formada a sua personalidade, ela cria uma série de gatilhos. E esses comportamentos que a pessoa tem hoje, eu vou te dar outro exemplo fora da ansiedade, por exemplo, a procrastinação. Tá? Por que uma pessoa procrastina? Bingo. Você sofre com isso? Então acho que muita gente sofre, né? Vamos dar um Google.
Procrastinar. Deixar para amanhã que posso fazer hoje. Deixar jogar o máximo possível para frente alguma atividade. Ou no bom português, empurrar com a barriga. Empurrar com a barriga. É isso aí. A procrastinação é uma situação assim. Um dos motivos pelo qual você pode ter procrastinação significa assim: você pode ter sido muito julgado no passado, na sua infância. Você tem pai muito duro, muito opressivo, que te julgou o tempo inteiro. Aí você fica sempre preocupado em agradar o outro e com uma preocupação de não fazer errado. Aí quando aparece uma atividade para você, o que você faz? Você empurra o máximo possível com medo de ser julgado. E aí você deixa para fazer quando não tem mais jeito. Faz sentido. Faz sentido. Faz total sentido. Mas aí, professor, talvez a vida como criança, ela interfere diretamente nesse ser humano adulto que ele vai ser. Quando a gente traz isso para o mundo dos negócios e olha para pessoas muito bem-sucedidas dentro do agronegócio, o quanto disso está relacionado à vida de infância que ela teve? Uma pergunta bem interessante. O que acontece? Quando eu falo de pessoas bem-sucedidas ou mal-sucedidas, eu estou me referindo aqui a gatilhos emocionais. Tá? Existem pessoas que estão bem resolvidas com seus assuntos, ou pessoas que conseguiram superar, ou que talvez os seus sintomas não aconteceram nos negócios. Mas você já ouviu falar aquela pessoa que é super boa no negócio, mas todo o resto é ruim? Sim. Então, muito. Ela tem os seus problemas. Tá? Isso aí também pode ter a ver com crenças limitantes, aí a gente pode falar uma infinidade de sintomas devido à sua vida da infância. Mas a maioria dos seus registros emocionais está registrado na primeira infância, que é um pouco difícil. Então, tudo tem a ver com a vida que a criança viveu na infância, reflete diretamente na vida adulta dela. Tem muito a ver. A gente tem muito isso lá nas ciências forenses, professor, como advogado criminalista também, a gente percebe que geralmente o perfil criminoso está ligado a traumas de infância. Quer dizer que não é só lá no mundo forense, isso vale para tudo. É de fato este momento da nossa primeira formação vital para a vida toda. E nós somos responsáveis com nossos filhos às vezes. Uma mãe, por exemplo, você já viu falar, quer ver uma coisa que é legal? Já viu falar aquele pai que fala assim, não chora criança, engole o choro? Sim. Tá. Esse é um dos maiores causas da gagueira. Da gagueira. Então, por exemplo, uma pessoa às vezes que é gaga, por vezes a gente descobre na hipnose, e eu já vou te contar um pouco sobre isso, quando você faz uma regressão hipnótica, você descobre, por exemplo, que ela sofreu uma repressão muito forte do pai para não expressar suas emoções. O que é a hipnose? Deixa eu te contar um pouco sobre isso e o que isso tem a ver com a minha carreira e com as coisas que eu faço. Já o senhor vai contar como é que o engenheiro químico, das equações, das fórmulas, foi para a área de humanos. Contar a sua história, eu acho que é fundamental, né, Beto? Acho que é legal contar já. Porque eu estou curioso, estou querendo perguntar isso desde o início. Como é que o engenheiro químico começa a trabalhar com a mente humana? E depois eu quero saber como é que faz para reprogramar, porque eu sei que tem algumas pessoas até têm macetes. Por exemplo, medo de falar em público, daí reprograma a mente lá que vai sair tudo bem, aí faz um negócio. Eu queria corrigir os defeitos que eu tenho, na verdade. Mas primeiro só mais uma deixa para você aí. Só mais uma deixa para você. Daqui a pouquinho a gente vai. Quem já não viu o pai e mamãe falar para aquela criança: seu burro, larga a mão disso! Isso afeta o serzinho que está crescendo lá na vida urbana, mas daqui a pouco o senhor responde, porque agora a gente quer saber. Como é que o engenheiro químico vamos lá. Essa é uma história legal. Pessoa de humanas. Não, eu tive uma carreira de 30 anos no mundo corporativo. Né? Então, eu me formei em engenheiro químico, pós-graduado, etc. Trabalhei em indústrias químicas, etc. Acontece que eu tive uma carreira bem interessante. Eu terminei como diretor de unidade de negócios, reportando para vice-presidente da empresa. Foi bem legal. Em multinacionais grandes. Acontece que eu sofri muito com estresse, Beto. Muito com estresse. Nesse mundo corporativo. E o começo, professor, antes de se tornar diretor do mundo corporativo? Eu comecei com vice-treco do auxiliar do subtroço, né? E fui crescendo. Qual é a região do Brasil? Qual é a Não, então, eu nunca atuei em área técnica, sempre atuei em área comercial. Em São Paulo, na região de São Paulo, só que eu atendi a América do Sul toda, para fora, viajei para 25 países diferentes. Fiz um negócio muito legal. Eu trabalhei bastante com isso. E sempre em vendas, sempre em negócios. Só que é o seguinte, eu fui desenvolvendo um estresse, isso se transformou numa depressão. Tá? E eu tomei 10 anos de medicamento contra a depressão. Tá? 10 anos. Então isso foi uma agenda. Vivendo a vida corporativa em conjunto. Vivendo a vida corporativa em conjunto. Para suportar a vida. Exatamente. Eu cheguei a tomar 10 comprimidos por dia. Hoje eu tomo 1. Então eu tinha lá
comprimido para ansiedade, comprimido para estresse, comprimido para depressão, comprimido para acordar, comprimido para dormir, comprimido para não sei o que, tal. Estômago. Para tudo. E a depressão é Pra diabetes, a pra tudo. doença que é a doença do século. Mas eu desenvolvi por causa do estresse. Então, E o estresse por causa do vocês que quê? estão em área comercial, é o que eu falo. Por quê? Por querer Por controlar pressão, o que é incontrolável. Por ansiedade, por querer entregar resultados. Sim. A estresse me gerou uma ansiedade, foi indo. E a coisa tomou um caminho horroroso para mim. Aí o que aconteceu? Como é que eu me libertei? Com a hipnoterapia. Então, ou seja, um dia eu descobri o trabalho de hipnose, aí eu fui fazer uma formação e eu adotei como missão ajudar as pessoas. E aí, respondendo até um pouco mais pro Beto, né? Eu sou professor de escolas de negócio e eu comecei a perceber que eu poderia colocar as técnicas de relacionamento de uma maneira um pouco mais consistente com isso. E a hipnose me ajuda com isso. Então, a hora que eu vejo um executivo jovem como vocês, trabalhando como um maluco, construindo a vida, etc., eu me enxergo nisso. E eu me libertei definitivamente e hoje eu sou um ex-ansioso. Eu sou acelerado, mas não sou ansioso. Eu não vivo o dia de amanhã. Eu vivo exatamente o aqui e agora. Aí, neste limiar aí de sua vida, foi por ser um autodidata que foi migrando para essa área, mas como é que se deu essa transição? Foi, porque a carreira de professor é paralela com a carreira executiva. Certo. Eu dou aula há 23 anos, desde 99. Eu saí da carreira executiva em 2015. Perfeito. Tu conciliava as duas profissões, as duas carreiras, então. E aí a hipnoterapia entrou na minha vida há menos tempo. Mas eu resolvi de uma vez. E isso te ajudou a entender, porque muitas vezes a maior dificuldade é entender o problema. Sabe, para você tratar Reconhecer, o problema... talvez. para você tratar o problema, que o teu problema era a ansiedade, você tinha que entender o que gerava a ansiedade. Ou em que ponto que você olhou, porque você tomou 10 medicamentos por quanto tempo? 10 anos. Por 10 anos. 10 anos. Mas qual foi o momento e o que fez você olhar e dizer assim, tá errado, não tá certo, não pode? Sim. Porque talvez a conversa com outros executivos era uma vida normal de executivo essa. Claro que sim. Mas o momento que eu percebi que minha vida estava passando, a hora que eu vi meu filho chorando na minha frente e falava, pai, você não dá atenção para mim, o que está acontecendo com você? É nesse nível que eu comecei a perceber. Só que, por exemplo, você negocia lá com pessoas do agro, certo? Certo. Então, você está lá negociando um assunto, uma negociação difícil, você está com uma pressão enorme, teu chefe te pressionando. Quem é de venda sabe. Vamos lá, é teu chefe contra você, é o cliente contra você, é o concorrente, é interno, toda a tua pressão. E aquilo lá é uma panela de pressão para você. Certo. Só que eu sempre fui workaholic, sempre trabalhei muito, sempre gostei muito disso. Eu não faço nada pela metade. Né? E hoje eu falo para você, me entreguei demais e tudo certo. Mas hoje eu consigo enxergar uma situação, trabalho com negociação também. E como eu falo em treinamento, em aula, eu estou ali porque eu amo o que eu faço. Eu não tenho a menor dúvida, eu me sinto muito feliz. Trabalho 15 horas por dia sem problema. E naquela época eu trabalhava 8 horas por dia e estava exausto. Não conseguia mais me entregar. E a hipnoterapia me ajudou. E eu tenho atendido muitas pessoas com sucesso, com estresse, ansiedade, burnout, até suicidas. Tá? Até executivos que não assumem. São sem dúvida nenhuma os males da mente e os males que mais assombram a humanidade. Se não me falha a memória, só para título de curiosidade, a depressão tem perdido só para os males do coração. Ainda segundo a Organização Mundial de Saúde. A gente estava falando antes da ansiedade e eu sou ansioso, só que às vezes eu não percebia essa ansiedade. Então, ansiedade oculta. Eu comecei a perceber que se eu tenho comida na minha frente, eu não paro de comer, até eu não ver o fim da comida. Então, passar mal. Isso. Cara, e comer muito. Se você não tem comida, você não come. E não tem fome. Essa noite apareceu outro sintoma que eu consegui perceber. Eu costumo dormir muito cedo, ok? Mas eu acordo muito cedo. E aí depois eu não consigo mais dormir. Mas ontem eu tava com o Thiago de carona com ele e ele me falou, Jean, lá na apresentação de sábado faz um negócio mais ou menos assim. Eu disse, depois eu vejo. E esqueci. 4 horas da manhã eu acordei e comecei a pensar nesse negócio e não dormiu mais. Não dormi mais. Cara, tipo, isso... Porque eu fiquei me penalizando que eu não tinha pensado no negócio, tinha me falado, e eu fiquei das 4 às 7 da manhã pensando no negócio que, cara, não precisava ter pensado nisso o dia todo para pensar. E a questão, né, professor, nesse mundo corporativo, nesse mundo de executivos, o maior desafio é como controlar isso? Então, aí é uma questão importante, tá? Eu tenho tratado muitas pessoas com hipnose, tratando numa regressão à causa. Então, o que é isso? Isso trouxe legal, viu, Beto? Você vai gostar agora. A gente trabalha uma regressão hipnótica,
está na mente da pessoa, até a causa raiz onde foi o problema. E a gente conversa com essa criança. E a gente acalma essa muito criança que sofreu isso. um trauma. E com isso você ressignifica essas emoções e a pessoa melhora. Aí você fala assim, poxa, mas caramba, que medo! Será que eu vou voltar? Será que... Tudo medos e mitos. Primeiro, você não vai para lugar nenhum. Você tá aqui, tá? Continua. Segundo, você não perde o controle. Ao contrário, quando você está em hipnose, você está com os sentidos muito mais ativos, muito mais alertas, tá? Terceiro, eu não consigo dar nenhuma sugestão para você em hipnose que você não queira. Você tem todo o domínio da situação. A única coisa é que você está num estado de concentração muito grande e eu consigo conversar com o seu subconsciente e ressignificar a emoção. Porque vendo um talk show na televisão, não sei se era lá nos anos idos de 1990, no show do Chacrinha, lá no cassino do Chacrinha, ou no Silvio Tinha um monte de Santos, quando ele era chacrete dançando jovem. naquela época, né? Tinha Mas coisa assim, boa. a televisão coloca o hipnólogo, né, como um showman. É aquele lance de alimenta uma galinha, como é que é isso? Aí a pergunta mais séria, fora se é que foi uma brincadeira, mas na televisão acontece isso, uma sessão de hipnose pode curar um trauma de forma definitiva ou nós estamos falando de um tratamento que exige... Como é que é Então, isso? primeiro, a gente precisa separar a hipnose de palco com a hipnose clínica. A hipnose de palco é aquela brincadeira que você vê mesmo. Então eu vou lá, coloco 50 pessoas, faço uma brincadeira como eu fiz para você antes da gente começar a gravar, e aí as pessoas que são suscetíveis, que estão dispostas a brincar na brincadeira, elas vão lá para o palco e você pode brincar o que quiser, esquecer número 7, o que você quiser, e tudo aquilo lá é verdadeiro, aquilo lá ocorre mesmo, tá? Então, acredite, aquilo lá é verdade, não é mentira. Manipulação da Mas mente. acredita porque a pessoa quer, não é manipulação, Você são dá uma sugestões. enganadinha. Não, são sugestões, você quer brincar Você eu vou brincar com induz. você. Eu induzo você. E aí você quer brincar. Quando você quer, tudo vai acontecer. Se a tua mente quer, tudo vai acontecer. Se você não quer, não vai. Simples. Essa é a hipnose de palco. A hipnose clínica é um estado de relaxamento profundo e que eu dou sugestões boas para você. Sugestões para sua mente que vão modificar. A hipnose é capaz de curar muitas doenças. Doenças psicossomáticas. Tudo que tem a ver com a emoção é possível curar com a hipnose. Eu trato pessoas com cada situação que vocês não têm noção. E nós vemos as pessoas sofrendo muito hoje por conta dos males da mente. Você perguntou uma coisa, desculpa. Você Sim. perguntou quantas sessões tem um por tratamento. assim, pá. Então, é um tratamento com poucas sessões e que com poucas sessões resolve um problema que muitas vezes você demora anos que você está sofrendo com aquilo. E daí é isso. Aí identifica, você volta lá, né? Você vai lá na mente, volta lá no criança, no eu criança, não sei como é que vocês chamam. E aí você identifica e aí você reprograma a tua mente vamos dizer assim... É uma ressignificação. Eu vou ressignificar aquela emoção. Porque a memória sua que está dentro da sua mente é uma memória emocional e que ela está aí dentro por alguma coisa que foi registrada. E ela está no subconsciente e você não lembra dela. Não, então, se você lembrasse tudo que você já passou na sua vida, você bugava. Você ia explodir. Entendi. Então, ou seja, você lembra do que realmente está mais marcante, assim, essencial. Mas tem coisas que, às vezes, no transe hipnótico, a pessoa não lembra. E a hora que ela fala, nossa, era isso. E eu posso contar o meu caso, como eu me curei. Tá? Eu tive uma pressão muito grande da minha mãe e ela me dava um sentimento de não pertencimento. Eu tinha um irmão mais velho, tenho um irmão mais velho, e aí eu me sentia um pouco isolado na família. Então eu me lembro de cenas do tipo, eu de castigo, todo mundo na sala vendo televisão e eu fora dela, e aí eu ficava olhando pela fresta e tal. Isso me gerava uma ansiedade que na vida adulta, por exemplo, se tivesse uma reunião de business, de negócio, e eu não estava envolvido, eu me sentia excluído. Excluído, acho que não existe essa palavra, mas me sentia excluído. E aí, quando eu me sentia excluído, eu ficava muito nervoso. Eu tinha queria reações participar de muito ruins. tudo. Eu queria participar de tudo, controlar tudo. Ansiedade, depressão, estresse, burnout. Entendeu para onde foi? Sim. É aí que eu fiz. A gente conversou com essa criança naquele momento e mostrou para ela que não, a mamãe te ama do mesmo jeito. Isso que aconteceu foi um ponto fora da curva, tal. E você acalma essa criança em transe. E aí você muda. Por exemplo, né, eu sou excessivamente tímido, eu não consigo me relacionar com as pessoas, eu sou uma pessoa introspectiva, talvez porque aquela criança foi muito reprimida pelos pais, não é? Você não está Ou falando de Aquela você. coisa, né? Você não está falando Não, tá dando um exemplo, penso que né? não, penso que não. tá. Não me considero, pelo menos, um tímido, né? Não, é porque Ou- muitas vezes tem...
Beto é jornalista, enfim, trabalha com coisas que, por exemplo, eu não conseguiria lá na frente da câmera falar e tal, não sei o quê. Tem lógica. E tem gente que é tímido e consegue. Não, mas eu vou pegar então. Você quer um exemplo? Eu dou um caso mais pesado. Mas esse case, então, quer dizer, isso dá para curar, porque essa criança vem de lá reprimida e tem que se libertar para o mundo. Se a pessoa quiser se curar, ela vai curar. O que é querer? Todo mundo tem um ganho secundário em ser assim. Então eu vou te contar um pouco uma história bem legal de um caso que a gente tem bem típico de hipnose. A menina desde pequenininha, ela viu a mãe dela apanhar do pai. Então o pai ia lá e descia, batia nada pra burra, etc. Sempre batendo na mãe. Batendo na mãe. O que aconteceu? Depois que o pai saía de bater na mãe, a mãe chegava pra menina e falava assim: filha, olha só, sofro tanto com seu pai, casamento pra mim tem sido tão ruim, casamento ruim. Ela cresceu ouvindo isso. Quando ela ficou adulta, a mente dela, ela é programada para proteger ela. Num Então ela casamento. entende que casamento não é legal. Ela vira aquela menina do dedo podre, sabe? Tem 10 caras que estão interessados nela, tem 9 bacanas, tem um ruim. Qual é o que dá excitação para ela? O que não representa o perigo de casar. Por isso que gosta dos malandrão. Só gosta de malandrão. Né? Então, ou seja, ele fez uma cara de malandrão. Né? Tô no jogo. Então o que acontece? Ela só vai se interessar por quem não representa uma ameaça para ela, porque a mente subconsciente dela quer proteger ela daquilo. Então o que você tem que fazer? Na hipnose você explica para aquela criança que isso é uma realidade que não representa mais nada hoje e que é possível reprogramar. E a menina muda de postura. Então o que é registrado lá atrás fica para a tua vida para sempre. E aí tem um ponto importante. Todos os seus clientes lá do agro, eles têm emoções. Por mais duro que seja, ele tem uma história de vida. E aí, você pensa, como que eu me conecto com você? Beto, como é que eu posso me conectar com você? É me preocupar em me conectar com a tua emoção. Porque você é a emoção. E a gente percebe em algumas negociações, determinados clientes, enfim, que estão estressados a um nível máximo. E acabam criticando tudo. Reclama de tudo. Reclama do cenário, reclama do setor, reclama da atividade, do preço. E quando você, de certa forma, concorda com ele e reclama junto com ele, ele fecha o negócio com você. Então, na verdade, o que acontece? Quando a pessoa está sofrendo muito com alguma coisa, ela tem sintomas que às vezes não explica. Tá? Então, às vezes aquela pessoa reclama demais, que sofre demais e tal, aquela pessoa tem uma emoção envolvida com aquilo. Por mais frio que o comprador esteja na sua frente, aquele cara tem uma emoção, aquele cara tem uma ferida. Tá? Quando você consegue ter paciência e achar realmente essa conexão, por isso que eu falo muito em treinamento, e eu dou treinamento para burro, para pessoas do agro, de vendas, de negócios e tal, o que acontece? Eu falo da sua capacidade de se conectar emocionalmente com o outro. Não é para enganar ninguém, não é para vender mais caro, não é nada disso. É para você realmente conseguir ter uma relação saudável, uma relação de conexão emocional. Gente gosta de gente. Quando você se conecta emocionalmente com o outro, o que é conectar emocionalmente com o outro? É entender o sentimento do outro, entender que tem emoções ali, tem coisas guardadas, tudo tem uma explicação. Aquela pessoa que é dura com você, ela tem uma história, tem alguma coisa ali por trás. Quando eu falo que a hipnose trata algumas coisas, eu só estou te mostrando o mecanismo como a nossa mente funciona. Para nós em vendas, falo nós porque eu fui de vendas a vida inteira, uma das ferramentas mais poderosas é a sua habilidade de se conectar emocionalmente com as pessoas. Não somente no tete-a-tete, na lógica. Faz sentido? Total. Faz todo sentido. E me parece Agora que tem... pois não, me parece que o futuro vai reservar uma importância maior ainda, porque com a tecnologia, com esses avanços, né, enfim, daqui a pouco a gente vai estar convivendo com um robô dentro de casa. Agora para você que nos acompanha aí, professor, tem como dar uma deixa para a gente? Como eu posso, no mercado, independente da profissão, ou como empreendedor rural, ou como capataz da fazenda, ou como profissional liberal, como engenheiro agrônomo, engenheiro químico, ou como o administrador, enfim, como eu posso fazer para perceber isto naquele meu receptor e utilizar isso a meu favor? Vamos ser maquiavélicos. Como fazer negócio com isso, né, Beto? Como fazer negócio? Como virar o... Primeiro, se você quiser isso, utilizar a seu favor para levar mais vantagem para você, eu me recuso até a responder. Isso não tem sentido algum para mim, Beto. Perfeito. É assim,
eu procuro me conectar com você que quer comprar de mim, porque eu tenho o mesmo problema que você. Então eu costumo falar para o pessoal de treinamento o seguinte: o teu cliente não está do outro lado da mesa. Esse é o grande. Mesmo lado. Você está no mesmo lado. E qual que é a missão de vocês dois? Alimentar o mundo, velho. Gostei da resposta. Então, ou seja, o meu cliente tem o mesmo problema que o meu, o mesmo problema que o seu. É igual, não existe lados diferentes. Isso parece a filosofia de uma cooperativa que eu conheço. Viu? Então, tá vendo? E se conectar emocionalmente, não tem mágica nenhuma, cara. É você, ser humano. Para de querer pensar que você vai levar melhor em cima do outro. Para de imaginar que você vai querer dominar o outro. Esquece. Simplesmente entenda que a pessoa que está na sua frente tem emoção. Sente isso. Sente isso. E quanto que a linguagem corporal gera conexão nisso tudo? Então, o nosso cérebro, ele lê muitos sinais. Porque isso é inconsciente, de certa forma. A gente cai aí no campo da PNL, que é um campo também que tem a ver. Mas só que assim, na verdade, Thiago, é muito simples, cara. Seja você, velho. Então, por exemplo, se eu entro numa sala de treinamento, vocês já ouviram eu falar isso. Eu não estou brincando, eu estou falando sério. Eu estou ali, eu estou com puta adesão de estar ali. Estou com uma puta vontade de estar ali. Se você não gosta do que você está fazendo, vai fazer outra coisa. Vaza. Gente, vaza do que você está fazendo. Então, nós estamos aqui, você é um repórter, você é um jornalista e tal. Você curte ou não curte o que você está fazendo? Dá para você não curtir isso? Eu amo. Então é isso, cara. Quando você está na frente de uma pessoa, se você não gosta de gente, não dá para você conectar com gente. Como. Mas como que faz, né, professor? Porque assim, é totalmente compreensível tudo isso que você falou, a gente vive isso todos os dias, mas como fazer com que todas as pessoas vivam nessa intensidade? Então, é só você pensar o seguinte. Ou as pessoas não vivem nessa intensidade porque elas desconhecem da importância que isso traz para a vida delas? Então, eu acho que quando as pessoas esquecem que elas são humanas, que elas têm emoções, elas se perdem aí. Então, por exemplo, eu em sala de aula, na boa, assim, sem qualquer pretensão, é difícil eu ter um problema de avaliação, de ser mal avaliado, algum cara que foi lá, não gostei. Às vezes acontece, eu chamo de acidente de trabalho. Às vezes eu falei alguma bobagem, alguma coisa que não deu certo e tal. É difícil não ter alguém que entre em conexão comigo. Vocês já me viram falando, tá? Eu tô olhando, eu olho pro teu olho, cara, eu quero saber teu problema. Eu olho para você e falo, caraca, tá aqui um cara que eu quero saber o que tá acontecendo com você. Quando eu pego um exemplo, vou ouvir alguma pessoa, eu chamo pelo nome, me interessa pela pessoa. O que tá faltando hoje... Chamar pelo nome é um negócio extremamente importante também. O que tá faltando hoje nas pessoas, Thiago, é interesse genuíno pelo problema do outro. Verdadeiramente. Empatia. Empatia. Mas verdadeira, né? Porque muitas vezes... É interesse mesmo, as pessoas não estão... Você vai lá visitar o cara, o teu cliente, está preocupado somente em vender, pro inferno, velho. Vai lá se preocupar em resolver e trabalhar junto com ele. Talvez a venda é uma consequência, né? Eu sou mais comprador do que vendedor. Eu não gosto quando o vendedor, eu identifico técnicas de venda assim, sabe? É que todo mundo gosta de comprar, né? Mas ninguém gosta de sofrer uma venda. Então, sabe que, aliás, eu não tenho como não falar que eu sou vendedor, né? Eu dou cursos de negociação. Em curso de negociação, eu não dou passo a passo para você. Eu procuro te ensinar e te mostrar, que pretensão a minha. Eu procuro te mostrar os caminhos para você se conectar com o outro. Porque esse é o segredo, velho. A venda é consequência. Perfeito. Nós estamos vivendo um mundo onde o coletivo está doente, me parece, professor. Como jornalista, eu sou um generalista, né? Eu observo muito e me parece, eu vejo que o mundo está doente. Por exemplo, este momento que estamos vivendo agora, vivemos um momento de incerteza. No agro a gente está tendo muito isso. Investimentos que estão sendo cancelados, porque na expectativa de um novo governo que está aí eleito e que vai assumir, o que vai acontecer lá? Bom, então eu não compro a minha colheitadeira nova, eu não troco a fazenda, eu não compro outra fazenda, eu não invisto, eu não isso, eu não aquilo. Bom, isso vem de um bombardeio de informações da internet, dos meios de comunicação de massa ou não, enfim, isso tudo vai lá na cabeça do... Vamos trazer para o agro aqui, lá do nosso empreendedor rural, enfim, mas está valendo para todos os setores da economia, professor. E tem como a gente se proteger disso? Como é que eu não entro nessa vala comum e consigo separar o joio do trigo? Essa é uma pergunta bem difícil, né? Mas o que você precisa pensar é o seguinte: eu não estou dizendo aqui que você vai viver no mundo de Alice, tá? E achar que as coisas... eu estou no mundo tudo maravilhoso, etc. Mas as mensagens que você passa para a sua mente são muito poderosas.
Se eu todo dia falar assim, tá tudo uma porcaria, tô ferrado, não sei o que tal, você pode ter certeza que a sua previsão vai acontecer na íntegra. E se tiver quase 50 milhões de brasileiros pensando que vai dar errado? Vai dar errado. Para esses 50 milhões vai dar errado. Qual o poder da mente para isso? Então, a nossa mente, ela funciona, por isso que a gente existe. Da energia, né? Porque Não. E não tem nada de místico, nada de energia, não. Sim. É cérebro, velho. Cérebro. É cérebro, é mente. Se você fica falando pra tua mente o tempo inteiro, que você vai ser um fracassado, por você exemplo? vai ser um fracassado. E que você vai ser bem sucedido. Vamos entender a mente Se como a um gente computador. mentalizar que a gente vai ser programa. milionário. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida que você vai atrair o que você quer. Então, por exemplo, eu quando eu vou entrar numa plateia, eu falo com pessoas de 10 pessoas com pessoas de 1000. Tá? Eu faço o que eu chamo de auto-hipnose. Eu mando mensagens positivas para mim, falo para mim mesmo algumas coisas e entro inteiro. Toda vez que eu inicio um treinamento, eu faço auto-hipnose antes, para dar uma zerada no hardware aqui, né? Agora, lógico, nós passamos um momento horroroso, que todo mundo ansioso. Eu tenho até no meu Instagram um vídeo que eu falo sobre as eleições, todo mundo desesperado, essas coisas e tal. Velho, você não tem... O único controle que você tem é o teu voto. E meio que esse desespero tá aí ainda. Tá? Mas só o teu voto, você não pode fazer nada com relação a isso. Agora, a tua parte você já fez, você votou. Agora, se eu for ficar tentando controlar essa variável, eu não vou conseguir. Agora, sim, nós temos que pensar o que fazer. Aí, falando como business man, eu penso assim, você tem que pegar, ponderar, tomar suas decisões adequadas, mas é muito mais fácil tomar decisões quando você está com a mente boa. Com a mente positiva, a mente correta, a mente com uma energia correta, trazendo o que é correto para você. Professor, aí se falou na auto-hipnose. Quando eu entro lá para enfrentar uma plateia, eu faço uma auto-hipnose. Bem, o senhor é especialista, o senhor é doutorando, né? Eu, né? Leigo, absolutamente leigo, Tiago, né? Jean, né? O Eduardo lá nos bastidores. A gente também pode? Pois é, toda hipnose é uma auto-hipnose. Você quer ver um exemplo? Você gosta de série, Netflix? Sim. Vocês assistiram, por exemplo, La Casa de Papel? Sim. Tá. Você torceu pelo professor? Sim. Vamos lá. É o mais fraco. Ele assaltou a casa da mulher. Ele botou metralhadora na cabeça de um monte de gente. Ele reverteu uma diretora da polícia para ser o caso dele. E você está torcendo por um criminoso desse? O que é isso? Hipnose. Que é hipnose. Não, esquece. Mas Tem isso é políticos hipnose. que fazem hipnose, então. Isso é hipnose, mas isso é hipnose, velho. Quantas vezes você não está procurando? Olha só, quando você está no celular, alguém fala com você, você nem ouviu. Várias vezes. A hipnose é um estado natural da mente. Quantas vezes você vai dirigir para um lugar, Beto, e você não sabe como você Isso chegou acontece muito comigo. Muitas inteiro. vezes. Eu, professor, por exemplo, eu tenho um deslocamento de 40 minutos para trabalhar todos os dias. 40 quilômetros, 40 minutos. Tem dias que eu chego em casa do trabalho, no final do dia, e fico pensando, meu Deus, como é que eu vim? Não vi que... Porque o tempo inteiro, ou você veio de certa forma que a gente sabe que é errado, mas mexendo no telefone, ou então você vem com a tua cabeça em outro lugar. Muitas vezes ouvindo podcast, consumindo conteúdo, que você chega, você não percebe, mas ao ponto de não lembrar de uma outra passagem. Então, olha só. 100% das pessoas são hipnotizáveis. 100%. Todo mundo é. Você é hipnotizado todos os dias, o tempo todo. Diversas fases do momento. A diferença é que a hipnoterapia clínica, a gente usa isso a teu favor para reprogramar sua mente. Ponto. Quando você está, por exemplo, aqui conversando comigo, que nem uma das pessoas aqui da produção saiu. Você percebeu ela sair? Não. Então, eu vi ela sair. Mas você não percebeu por quê? Hipnose. Quando eu Nos concentrados no assunto, de certa forma. Mas a hipnose, de certa forma, seria uma concentração em nível máximo? Isso, é uma concentração muito gigante que você consegue fazer isso o tempo todo muito fácil. Então, para com essa bobagem de dizer assim, eu não sou hipnotizado. Bobagem. Isso não tem nada a ver, tem muito mito, muita buchiche em cima disso. Mas esse lance, ele é bom ou é ruim? Esse lance da gente não lembrar, por exemplo, né? Eu estou na síndrome dos 50, eu vou buscar o meu celular, mas no caminho eu lembro que eu queria tomar um copo de água. E daí eu já esqueci onde estava o celular, mas também não tomei água. Mas esse negócio é nos 30 também. Como é que é isso? Não é nem bom nem ruim, você é assim. Não é nem bom nem ruim. É da vida, é do jogo. Quando você assiste uma televisão, você está vendo um filme, quer ver uma coisa?
Você já ficou nervoso no filme policial? Eu choro Tem muito. isso vendo pra filme. chorar, por Choro exemplo? muito. Cara, você tá chorando por um filme de uma coisa que não aconteceu. O que é isso? E você sabe que não é O verdade. que é isso? Mas, Que bacana. e voltando na questão da essência, agora o professor me fez lembrar inconscientemente de algumas histórias e eu tenho por característica não chorar, né? Não sei se isso é em função da minha infância, é frieza, mas sou muito frio hoje, me sinto assim. Mas quando eu lembro lá da minha infância, eu era uma criança que chorava muito. E a minha mãe dizia, não chora, não chora, Tá vendo? não chora Tratar porque... esse menino. Começando Não. na fisioterapia agora. E é verdade, professor, e hoje Mas eu posso muita apostar lógica. com você. Eu posso apostar com você. Não é Se você público estiver no transe hipnótico e eu tocar as suas feridas, você vai chorar. E eu acredito que sim, E mas... eu falo mais? Teu subconsciente está louco para chorar. Ele tá travado. Ó, vamos parar em pânico aqui, ó. Sabe que tem um negócio que... Mas é Como as verdade emoções. isso, mas é verdade porque eu vivia muito isso. Eu era aquela criança que se brigasse comigo, talvez eu chorava quando tinha 3, 4 anos. E hoje, de uma altura em diante da minha vida, não acontece comigo. Ao ponto de, é até chato, às vezes eu comento com quem é mais próximo, de ir em velórios, por exemplo. É desagradável para todo mundo, mas eu sou uma pessoa que se eu for, eu não me emociono. Nossa, cara, eu fui no enterro da minha mãe, eu não dei bem uma lágrima. E mas não se sente mal por isso? Mas deixa eu fazer um parêntese. O meu pai faleceu de 15 anos. Não que eu não senti, não é isso. Eu não quero ver uma coisa. Sim. Mas eu vou comentar. Então, quando o meu pai faleceu, eu, 15 anos, eu não chorei. Não chorei o velório todo e tal, não chorei. Mas é doido isso? Mas hoje, cara, se eu chegar e ir em algum velório, eu viro uma criança, cara. Eu choro pra caralho, eu não sei porquê. Não, mas então, isso é tudo subconsciente que fala. O que você precisa entender é o seguinte, é que você não tem controle de porra nenhuma, velho. Você tá entendido isso? Tudo emoção e Esse viva a é tudo emoção e subconsciente, pronto. Você não controla nada. Você não controla nada. Muito doido. Então, E o quanto- o mundo... Pois não, Thiago. O mundo ele se move, não é, por todas essas emoções. Então, para a gente retomar isso, professor, para o mundo corporativo, enfim, as nossas atividades profissionais, lá na fazenda, na agroindústria, na indústria, no comércio, né? Enfim, aonde eu estou, né? Eu tenho que usar isso a meu favor. E conhecer é um bom começo? Sim, olha só. Eu acho que o negócio de vocês, primeiro que assim, vocês estão num caldeirão que cresce exponencialmente, falta mão de obra, vocês têm uma série de questões estruturais, uma incerteza enorme com o novo governo, uma série de problemas, é verdade. O que eu estou dizendo é o seguinte, aprenda a controlar suas emoções para você ter os dois no trabalho. Só que você, teoricamente, você não controla tão fácil. Então conheça suas emoções, conheça as suas dores, conheça os seus problemas, procure se tratar se for o caso. Eu sou explosivo no trabalho com os colegas, né? Às vezes tem gente, por exemplo, que é explosiva Sou e chefe acaba... explosivo, sou Então, subordinado explosivo. Pois é, tem gente que sofre com ansiedade porque tocou alguma ferida, alguma coisa. E para de negar que você tem emoções, velho. Você tem emoção pra cacete. Aí que eu quero pegar. Chora, Thiago! Porque eu comentei antes que primeiro você tem que identificar que você tem um problema e correr atrás e tal. E aí você identifica o problema, por exemplo, eu tenho medo de mexer com as minhas emoções lá. Eu tenho medo É uma de voltar insegurança, lá. né? Eu tenho Peraí, medo. mas eu não Aí contei, tá, eu contei a parte mais importante. me ajuda com isso. Então, vamos eu lá. posso voltar lá tranquilo? Vamos lá, é o seguinte. Não vai Fala o problema piorar? que você É. tem. Fala o problema que você tem. Cara, eu não sei. agora. Ansiedade? Sim, pode Tá ser. bom. O que de pior poderia acontecer com você se você eliminar sua ansiedade agora? Vai só melhorar, né? Não, alguma coisa vai acontecer. Vou desenvolver alguma outra coisa. Não sei, eu devolvo a pergunta. Eu tô perguntando pra você, não joga pra mim. Sei, cara. O Você que pior vai- pode acontecer? Quer ver uma coisa? Produzir menos. O que pior pode acontecer? Talvez vai mudar meu desempenho no trabalho lá. Então, por exemplo, todo mundo tem um ganho secundário. Então, ou seja, você não quer mudar alguma coisa, você tem um ganho secundário com isso. Se você resolver esse problema, você vai perder esse ganho secundário. Enquanto esse ganho secundário for maior do que o teu problema, você não muda. Entendi. Então, Tá explicado. O teu Então problema te traz benefício no final das contas. Claro, Você não quer mudar. A tua mente subconsciente está procurando benefício para você. O problema é que ela está programada errada. Ela está programada com a memória emocional lá de trás. Muito louco isso aí, né, velho? Muito louco. É uma dicotomia.
É quase isso, né? É quase que shakespeariana, ser ou não ser, eis a questão. E você sabe que a filosofia ela conta algumas coisas interessantes sobre a isso, né? A filosofia gente poderia viajar bastante nisso. Verdade. E tem três setores ou três pessoas muito envolvidas dentro do agronegócio que nos ouve, que nos assiste, né? Se a gente partir do princípio desses 3 pontos, eu diria que são produtores rurais, né, proprietários, empresários, vendedores do agro, que o mundo vive vendas, e também executivos do agro, né? Talvez a nossa situação, gestores, de que forma cada uma dessas funções ou dessas áreas pode explorar o máximo possível as emoções para performar melhor no agro. Ó, eu acho que independente da sua área, cara, quando você entende como a mente humana funciona, vai funcionar super bem. Eu vim aqui com vocês, eu dou treinamento corporativo para diversos modelos de negócio e tive hoje uma cooperativa, tá? Eu me conecto emocionalmente com todo mundo, como olhando no olho, sentindo, permitindo eu ter emoção. Eu me emociono, velho. Se eu estiver falando com você alguma coisa forte, eu me emociono na hora. Eu permito e sou bem resolvido com isso. Essa que é a questão. Quando você entende isso, você falou para mim agora há pouco, pô, eu não choro, tá, etc. Cara, eu não consigo nem imaginar o que não está aí dentro. Porque você não consegue segurar isso aí. É um esforço muito grande que você faz para poder segurar isso. Cara, seja você mesmo, velho. Vai tudo dar muito certo. Vocês têm um negócio que bomba pra boca, que vem pra boca. Você está sofrendo com o quê? Entendeu? Olha, antes de eu ser... Né? Antes de você encerrar... Cara, faz pensar. A gente vai fazer uma série, eu acho. Esse é o primeiro episódio. O nosso bate-papo hoje, ele já estamos há ele quanto voou, tempo? Ele voou 45. no Concorde hoje, né? E o nosso convidado hoje, o professor Carlos Chiton, a gente fez um passeio pelo mundo. Ele já esteve como professor nos Estados Unidos, no Canadá, na Alemanha, na Suíça, na Áustria, na África do Sul, no México, na Argentina, no Chile, na Colômbia, Venezuela e aqui, no nosso amado Brasil. Agora, atuou aí também na Mercedes-Benz, DuPont, Rodia, Freudenberg, assim que pronuncia, Freudenberg, exatamente. Borealis, Unigel, entre outras grandes marcas do mundo moderno hoje. E, professor, foi uma honra conhecê-lo. Muito obrigado por estar nessa bancada. E nós vamos dar espaço para o senhor encerrar isso aí para deixar uma deixa final para a gente. Mas, Thiago, pergunta que senão você não vai sair daqui chorando. Não, que isso. Nem um pouco ansioso, nem um pouco. Só aqui gesticulando. Você é ansioso também, cara. Será? Claro, com certeza. Deixa, não é um problema. Para de rotular, deixa ser ansioso, tudo certo. É melhor ser ansioso ou não? Essa pergunta é uma pergunta de $1 milhão. Para fechar, professor, não, e depois conta como... assim, ó, eu vou responder e ao mesmo tempo deixar uma mensagem pro pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo, né? Não é questão de melhor ser ansioso ou não. A questão é a seguinte, é melhor você entender que você é um ser humano, que na sua frente tem uma pessoa com emoções, e você também tem. Ponto. Os negócios, todo mundo sabe fazer negócios bem, mas quanto mais você aprender a se conectar emocionalmente com a pessoa que está na sua frente, mais chance você tem de prosperar. Respeitar que as pessoas têm noção, respeitar que você também tem, e você aprender a lidar com isso, e lidar com as suas feridas, esse é o ponto que eu falo para você. Então a mensagem é a seguinte, prospere o seu negócio, voe alto, você está num momento incrível do país, todas as condições para isso, você não tem controle sobre algumas variáveis, aprenda a lidar e viver o aqui e agora. Isso vai dar muita saúde. Palavra de um ex-ansioso. Encontre o professor Carlos Chiton no Instagram, @CarlosChitonBusiness, e 2T. E o oficial. E o oficial Carlos Chiton Oficial, com 2T. E no LinkedIn, Carlos Chiton. Encontre o Beto Rossati no Instagram. Muito bom. Isso daí, né, Beto? Vamos vender, cara. Aliás, para se vender bem no mercado profissional, para encerrar, professor, o que eu faço todo dia? Para você se vender bem, contrata meu treinamento, que ele é poderoso. Tenho dito, professor Carlos Chiton. Muito obrigado, viu? Thiago, valeu, irmão. Obrigado, hein? Depois de tudo que falamos, fica um sentimento de gratidão ao professor, porque isso nos gerou
mais dúvidas ainda, de certa forma, mais perguntas que nós temos que nos fazer, mas também nos traz um resumo que a vida é baseada em conexões. Isso E talvez é esse o recado que todos nós aqui levamos e quem nos ouve e nos escuta, que então, pelo que eu entendi, né, professor, que quanto mais a conexão for verdadeira, mais a prosperidade em conjunto ela pode acontecer e os negócios podem fluir. É tão simples ser você mesmo, velho. Você nasceu assim. Jean, palhinha final, irmão. Tô intrigado aqui, cara. Mas, cara, gostei demais. Obrigado, professor, por ter parceria aí, de ter vindo aqui com nós. E ter despertado algo que talvez eu nunca parei para pensar. No poder da mente, né? E a emoção, né? Eu tento bloquear elas. Eu tento tirar elas do meu dia a dia. Você não consegue. A gente discutiu hoje de manhã, o Thiago até participou um pouco. O meu dia a dia, eu tento tirar as emoções das minhas decisões, eu tento tirar as emoções... Pois é. E aí eu viro meio que um negócio meio... Mas aí a gente fala, né, voltei aqui, não tem como não voltar, ansiedade, mas o quanto é importante o controle emocional ou não? Porque, cara, eu só vou... Agora, eu também sou ansioso. Porque a ansiedade faz a gente buscar coisa louca. Pois é, porque se você explode, você explode. Se você... Posso deixar um gostinho? Vamos falar numa próxima? Deixa pro próximo episódio. Se eu não estiver por aqui, a gente faz por vídeo. Sabe e vai ser por quê? um prazer estar com vocês de novo. Com esses dois a gente vai atravessar a madrugada. Boa. Eu nem vou contar para você que horas que a gente está gravando esse podcast. O Eduardo Bordim, lá nos bastidores, um abraço, irmão, beijo no coração. Muito Até obrigado. o 12 de Mas telespecto tá hoje. ansioso, né, Beto? Não vai deixar eu responder. Professor, fica para a próxima. Muito obrigado. Gratidão, Até um mais. abraço, se gostou, curte e compartilha, se inscreve no canal Defensores do Agro, porque o agro é top.